Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Liliane e o vídeo de hoje eu quis gravar esse tema que vocês estão vendo aí no título, Depressão no Japão. Na verdade, faz um tempo que eu queria gravar esse vídeo com esse tema, mas demorou um pouquinho porque eu sei que é um tema muito delicado, mas que é muito importante, gente. É muito importante esse tema. E aproveitando que ainda estamos no mês de setembro, desde 2015, no Brasil, tem a campanha brasileira, de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, na qual eles, lá no Brasil, tem campanhas, palestras, cartilhas também, que fica disponível aí na internet o ano todo com os principais sintomas, ajuda, o que você pode estar buscando, tá procurando quando você perceber algum desses sintomas. Lembrando, gente, que eu não sou nenhuma profissional da área, tá? Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas morando aqui no Japão há 2 anos, eu pude perceber, e acabo percebendo que muitas pessoas acabam se deprimindo, acabam ficando com uma tristeza, com aquele sentimento de tristeza. Você vê que as pessoas começam a ficar meio tristes. E a depressão, infelizmente, é uma doença da saúde mental que tem afetado o mundo todo. Não só aqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho do que eu acho, o porquê que eu acho que tantos brasileiros vêm pra cá com aquela expectativa, de buscar ali o objetivo de voltar, pro Brasil e conquistar as suas coisas, porque a gente sabe que aqui no Japão não é fácil, mas muita gente acaba tendo esses sintomas. Muita gente acaba se deprimindo. É uma realidade assim muito próxima, É o que eu vejo, o que eu percebo, e até conversando com as pessoas que estão aqui há um tempo, muitas, já falaram, eu já sofri, eu preciso fazer terapia, porque o dia a dia aqui no Japão não é fácil, A rotina de trabalho, a jornada de trabalho ali bem complexa, bem longa a jornada de trabalho. E muita gente acaba entrando em depressão. A gente sabe que a sociedade, muitas pessoas vê a depressão como uma frescura e passa só a dar aquela importância quando uma pessoa tira sua própria vida. E, gente, a depressão, ela não é frescura. Ela é uma doença da saúde mental, assim como as outras doenças que requer ajuda, requer cuidado, atenção, carinho, E quando eu comecei a fazer as pesquisas, falar assim, eu vou pesquisar um pouquinho da depressão aqui no Japão. Eu vi vários artigos, assim, reportagens, Todas as minhas pesquisas foram com base na internet, tá? E teve um artigo que eu li que fala que aqui no Japão a depressão só foi vista mesmo como uma doença da saúde mental
a partir do ano de 1990. Porque antes a depressão era vista como um resfriado da alma. Em japonês, kokoro no kaze, né? Antes não era vista como uma doença da saúde mental. E aí até onde foi envolvido as indústrias farmacêuticas, na qual viram que muita gente realmente precisava do uso de remédios psicotrópicos, né? Então, a partir de 1990, a depressão ela começou a ser vista com outro olhar aqui no Japão, porque antes era visto como um resfriado da alma, na qual as pessoas conseguiam se sobressair e para eles não era uma doença, né? E em uma outra pesquisa também, gente, estava falando que em outubro de 2020 aumentou muito os casos de suicídio por conta da pandemia. Muitos japoneses não conseguiram lidar, né, com essa situação do momento. E até mesmo por conta da pandemia teve um desemprego ali em massa, né? E a questão financeira, o medo da pobreza, o medo de não conseguir pagar suas contas fez com que muitos japoneses tirassem a sua vida, né, a sua própria vida. E até nessa pesquisa estava falando que nesse mês, né, de outubro de 2020, teve mais casos de pessoas que se suicidaram do que o ano todo em óbitos de pessoas que estavam com Covid, né? Aqui no Japão não teve tantos casos de morte, né, de janeiro de 2020 até dezembro, do que se pegasse esse mês de outubro com essas mortes aí de pessoas que tiraram suas próprias vidas. Apesar de que o Japão é uma das economias importantes que não é divulgado assim com frequência, não é divulgado regularmente os dados de pessoas que tiram a própria vida. E a gente sabe que pra pessoa, né, pra pessoa chegar a esse ponto e tirar sua própria vida, é porque infelizmente ela estava passando por um quadro de depressão, né? Ela estava depressiva. E até teve uma cantora, gente, também, o ano passado, em 2020, o nome dela é Hana Kimura. A mãe até deu uma entrevista dizendo que com a pandemia ela não estava, né, fazendo shows, ela não estava participando de eventos, né? E isso acabou que ela foi ficando triste, ela foi ficando depressiva, até que um certo dia pessoas a ofenderam, né, com mensagens ali de bastante ódio, né, dizendo várias coisas horríveis a essa artista na internet, e ela não conseguiu lidar com essa situação e ela acabou tirando a sua própria vida e foi encontrada morta dentro do seu apartamento. E quer queira, quer não, essa moça ela estava passando por um processo depressivo, ela estava com uma depressão, mas por não ter procurado ajuda, ela acabou tirando a sua própria vida. E morreu com 22, 23 anos, era muito jovem, tinha uma vida toda pela frente, gente. E a depressão aqui no Japão eu não sei se pela questão do país, né? O país é um país na qual as pessoas são reservadas, os japoneses, não é que eles não
não conversam, não é? Mas o Japão é um país que quem tá aqui consegue perceber que as pessoas são mais fechadas, as pessoas são mais reservadas, né? As pessoas têm um grande problema ali de comunicação. Até mesmo nessas pesquisas estava falando, né, que os japoneses, por ter essa timidez, essa vergonha de se comunicar, de se expressar, de colocar ali o que sente para fora, muitas vezes, né, acabam entrando numa depressão e eles se cobram demais, né? Tem que ser tudo ali. Então, quando algo não dá certo, muitos jovens, adolescentes e até idosos, às vezes por ficar com aquela coisa, eu tô incomodando, eu não posso ficar... Eu não posso incomodar minha família, acaba tirando a própria vida. Então, essa questão da financeira, do isolamento social, gente, a questão da pandemia também tem afetado bastante os japoneses. O Japão é um dos países onde tem um índice muito alto de suicídio, apesar de que não é só o Japão. A China, a Índia, a Coreia também são países que muitas pessoas acabam tirando as suas próprias vidas, gente, onde tem muitos casos de suicídio. Gente, vou falar também de uma outra coisinha, depressão na fase infantil, né, quando criança. Muitas vezes a criança, até mesmo aqui no Japão, né, porque aqui as crianças mais ficam dentro do apartamento, escola, do que brincando, né. É diferente, a gente sabe que é diferente. E então vai um alerta aí para os pais que estão aqui, né? Até mesmo quando, não sei, a criança brasileira estuda em escola japonesa, tem toda a questão da cultura. Na escola mesmo, eles já falam assim, né, que essa questão do afeto, do beijo, do abraço, aqui não é muito comum. Não é que não tenha, gente, mas não é muito comum. Então, os próprios professores ensinam, né, para os alunos para não ficar beijando, não ficar abraçando. E quer queira, quer não, às vezes a criança passa por algum, não sei se preconceito, né, por ser estrangeiro, e muitas vezes acaba se fechando, acaba mudando o jeito, né. Então aí vai, acho que um alerta para os pais para prestar atenção, para observar a criança, porque muitas vezes a criança tá passando por um quadro depressivo ali, e muitas vezes os pais acham que é bobagem, os pais acham que, não é nada, é criança. Mas não, porque às vezes uma coisa que você não trata ali na infância pode acarretar para a fase adulta. E aí para a fase adulta já é mais difícil, né? Eu lembro que quando eu era criança, quando meu pai descobriu o câncer, né, meu pai teve câncer, e a minha mãe, ela procurou uma ajuda, né, e eu lembro que eu, quando era criança, eu não me recordo o tempo, mas eu fiz terapia, porque minha mãe, ela ficou com muito medo, porque ela mais ficava no hospital com meu pai, né, nessa época que foi descoberto mesmo, que meu pai tinha que fazer todo aquele processo de quimioterapia, ela passava mais tempo com ele no hospital do que em casa. E eu lembro que eu fiz um pouquinho de terapia, e acho que também foi o que me ajudou, né.
Hoje eu sinto aquela tristeza, né, por não ter nem pai nem mãe, mas eu consigo, assim, de uma certa forma, entender. Se eles não estão mais aqui, porque eles cumpriram a missão deles. Hoje eles estão em um outro plano, né? Eles estão em um plano espiritual, na qual eu sei que onde eu estiver, para onde eu for, eles vão estar sempre me acompanhando e me olhando lá de cima. Então eu fico triste, choro pela falta deles, né? Mas eu preciso ser forte, porque eu não posso deixar esse sentimento de tristeza, né, essa falta da presença deles ali física me afetar, porque senão eu vou ficar chateada, eu vou ficar triste e pode me afetar psicologicamente, né? E eu sei que eles não iam querer me ver triste, eles não querem me ver mal, né, gente? Mas é importante os pais sempre observar o comportamento da criança, porque isso pode ir deixando a pessoa, né, a criança, mais tristinha, né? Então acho que cada pai e mãe conhece ali o seu filho, então se perceber, né, até quem mora aqui no Japão, é algo bem comum, né? Você vê que várias mães comentam que os filhos às vezes acabam mudando, então é bom sempre observar isso, né? Se tá mudando porque é o jeito da pessoa, né? Porque tem pessoa que é mais reservada, que, né, tem mais vergonha mesmo, mas se é algo que tá prejudicando, é algo que tá ali persistindo, eu acho que o ideal é procurar um psicólogo, né? Procurar uma terapia, porque isso pode ajudar bastante, né? A não acarretar problemas futuros para essa pessoa, né? Na fase adulta. E a gente sabe, né, que o Japão, a gente também não pode generalizar, gente, e falar que nenhum japonês conversa, que todo japonês é fechado, todo japonês porque também entra essa questão da cultura, né? É uma coisa cultural. Não tem como a gente... Não tem uma explicação. É a mesma coisa se um japonês virar para nós brasileiros e falar assim, mas por que vocês beijam e abraçam tanto? São tão calorosos, né? A gente é bem ali acolhedor. Por quê? Então acho que a gente não saberia explicar. Então é a mesma coisa os japoneses, né? Mas infelizmente o Japão é um país na qual muitas pessoas são depressivas, e a grande maioria dos brasileiros também que chegam aqui acabam tendo esses sintomas depressivos, né? Sintomas mais comuns, gente, das pessoas que sofrem, que está passando por um quadro depressivo, são os pensamentos negativos, aquele sentimento de culpa, sensação de inutilidade, né? A pessoa acha que não é capaz, que não serve, que não presta para nada. A baixa autoestima, a tristeza e a diminuição do ânimo e do prazer por atividades rotineiras, né? Muitas vezes a pessoa, ela tinha ali uma rotina, que ela tinha interesse, e ela passa a não ter mais. Ela passa a ter um desinteresse e não quer mais saber. Isso
é um dos sintomas assim mais comuns de uma pessoa que tá passando por um processo de depressão. Uau, nessas pesquisas eu comecei a ver as soluções, né, daqui do Japão. Falei, gente, será que não tem alguma solução, alguma ajuda, né, aqui, já que tem tantos brasileiros aqui, né? E aí eu comecei a pesquisar, né? E aí eu encontrei um canal de linha direta. O nome é Anatano Ibasho, um lugar para você. Esse canal de linha direta, ele é feito ligações, mensagens 24 horas por dia. Ele é uma organização sem fins lucrativos, na qual recebe ajuda de doações privadas, né? E eles recebem mais de 200 ligações por dia. Eles priorizam essas mensagens, né? Vendo as mensagens mais urgentes de pessoas que estão passando por problemas sérios, né? E muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar no telefone, de se expressar, então acaba mandando mensagem. E eles têm essa troca, essa comunicação e eles respondem, né? Dão uma devolutiva ali, ajudando essas pessoas necessitadas. E estavam falando que as ligações é mais de mulheres. E um outro meio também que eu encontrei, né, nas minhas pesquisas, é que no consulado geral do Brasil, lá em Tóquio, no site deles tem um campo que tem essa ajuda, gente. Vocês mandam um e-mail, vocês explicam a situação, explicam que vocês querem fazer terapia, e eles também vão ver ali a sua necessidade. Eles vão estar entrando em contato com vocês e aí vocês começam a fazer terapia. São 2 profissionais que tem lá, né? Que eu dei uma pesquisadinha, dei uma olhadinha. São 2 profissionais. É uma moça e um rapaz. A moça, eu lembro que ela é formada pela USP. E ela tá aqui dando suporte para os brasileiros, né, que vem passando e enfrentando a depressão. Porque a gente sabe que ficar longe da família, o Japão não é perto, isso acaba afetando os brasileiros no geral a ter depressão, né, a distância, essa jornada de trabalho longa, é muito barulho, aí vem a preocupação, porque aqui é a gente que faz nosso salário, então se começa a cair a produção, se não tá tendo serviço, as pessoas já começam a ficar preocupadas, porque vem com o objetivo de conseguir, de conquistar algo no seu país de origem, né, da sua terra natal, e se não dá certo, muita gente acaba entrando em depressão, né? Até porque aqui é um país que as pessoas não têm muitos amigos, e eu acho que é um fator de tudo, né? Essa questão do isolamento social, questão financeira, agora tem todo esse caso, né, da pandemia, porque muitos comércios acabam fechando, eventos também, você tem que evitar aglomerações, então isso acaba que afeta de uma certa forma a saúde mental da população em geral, principalmente dos brasileiros que estão aqui, porque muita gente não consegue se adaptar com o país, né, por ser um país bem fechado, tem gente que às vezes não consegue se comunicar, se expressar, humilhação, e acaba se deprimindo, né?
E uma pessoa com depressão, ela precisa de ajuda. Ela não tem que ser julgada ou, né? Ela precisa de ajuda, gente. E aí eu também encontrei aqui no Japão uma outra ajuda, chama Projeto Sakura, que também são profissionais que fazem atendimentos online. Tem profissionais no Brasil, né, brasileiros. E a primeira avaliação é gratuita e depois eles vão estar avaliando a sua necessidade, né? E aí vão estar passando o valor mensal, as horas, né, da terapia. E você pode estar fazendo depósito, transferência, e aí você consegue estar fazendo uma terapia, né? Então esses aqui foram os canais que eu vi no Japão, que é esse Anata no Ibasho, que é esse canal de linha direta, a ajuda com os terapeutas no site lá do Consulado Geral do Brasil em Tóquio, e esse projeto Sakura. E aí eu vou falar para vocês de algumas ajudas, né, que a pessoa depressiva ela pode ter. Algumas das soluções, né? A primeira é procurar uma ajuda profissional. A segunda, gente, que eu vi nas pesquisas é praticar a atividade física. Porque quando você pratica atividade física, você libera o neurotransmissor chamado de serotonina, que ela é responsável pelo humor, pelo sono, pelo apetite e por ritmos cardíacos, né? Então ela ajuda aí, gente. E é muito importante para nós. Um outro fator também muito importante é uma alimentação balanceada, né? Se você tem uma alimentação balanceada, isso também ajuda. E também estava falando, né, para você participar de eventos sociais. Aí você me pergunta, mas ir a um show e... Não, você não precisa necessariamente estar em um show ou estar em algum evento assim bem aglomerado. Você pode estar fazendo uma caminhada por lugares diferentes. Quando você faz uma caminhada por lugares diferentes, você faz com que o seu cérebro trabalhe mais. E aí, chegou o meu amor da minha vida. Vem aqui, filho! Ah, olha lá, ele quer participar também do vídeo da mamãe, né? Então, gente, você tem que beijar e abraçar seus filhos, sua família, né? Dizer o quanto cada um é importante na vida, né, meu amor? Uma diversão. Então dá um abraço na mão. Que diversão. Ô mãe, hoje vai no parque de diversão. Então vamos, eu quero ir. Eu também quero. Pessoal, você também que segue alguma religião, acho que também é muito importante, independente da religião. Eu acho que esse contato, né, com algo que você acredita, que você acha que é importante, que te faça bem, isso também ajuda nesse processo de depressão. Então, não importa a religião que você siga, que você busque, desde que faça o bem, mas eu acredito que fortalece o ser humano. Então, pessoal, assim eu encerro mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado, né, algumas pessoas que estão aqui no Japão. É um vídeo, assim, é um tema bastante delicado, mas que é muito, muito importante. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscrevam, compartilhe, comente. Ative o sininho de notificações e até os próximos vídeos. Tchau! Pessoal, lembrando que todos os canais de ajuda, eu vou estar deixando o site na descrição do vídeo.